Queria convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo escrita aos Romanos, capítulo 2, vamos ler versículos de 12 a 16. Carta aos Romanos, capítulo 2, versos de 12 a 16. Paulo vai assim finalizar nesse texto um argumento que iniciou no verso 1 deste mesmo capítulo, onde ele vem tratando a respeito da universalidade do pecado e do juízo de Deus sobre aqueles que se encontram ainda debaixo das consequências do pecado. E nós vimos então na semana anterior que o pecado de fato atingiu toda a raça humana, que ninguém ficou ileso diante das consequências do pecado. E que por conta disto toda a raça humana de fato está debaixo do juízo de Deus. E isto é tão real que, conforme vimos, esses juízos é inescapável para todos. Embora você possa chegar naquele dia de forma diferente, você pode chegar no dia do juízo amparado pela justiça do Senhor Jesus Cristo, e então Ele remover de sobre você a condenação e o castigo que você merece, porque de fato, como ensina as Escrituras, Jesus Cristo morreu para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E quando Isaías afirma isso, evidentemente ele está tratando acima de tudo das nossas dores espirituais que são tão presentes na nossa alma. Vamos ler os versos de 12 a 16, vamos estudar o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar nesta noite. Diz a palavra do Senhor: assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, às vezes os acusa, às vezes os defende, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Amém? Meus queridos, vocês já tiveram a sensação de que a justiça brasileira é injusta? Certamente sim. E não poucas vezes esta assertiva se fez presente na sua vida, certamente. Quem nunca se encheu de indignação ao ver pessoas conhecidamente culpadas pelos seus crimes, pelos seus delitos, de repente serem inocentados pela justiça? Tanto é que por muitas vezes já chegamos a desacreditar desta justiça humana, e não poucas vezes eu creio que você também está a assistir os jornais e de repente passa uma reportagem: a polícia prendeu o fulano ou o ciclano, e aí diz a reportagem: está à disposição da justiça. Para muitos isso já significa: logo vai estar na rua de novo. Essa sensação de que a justiça é injusta às vezes está sempre nos rodeando, e infelizmente os fatos apontam que por vezes essa injustiça de fato está acontecendo. Imagine
aquela pessoa que desviou milhões, até bilhões de verbas, quer seja destinados à saúde, à educação, à segurança, e de repente esta pessoa é presa, e tão logo você vê que por meios de brechas, essa pessoa está solta. E você chega a pensar, não tem justiça no nosso país. É verdade que muitas vezes o culpado escapa da justiça humana. É verdade que muitas vezes podemos dizer que a justiça é cega. É cega no conceito popular, de que fecha os olhos para aquilo que é errado, que beneficia o culpado e muitas vezes prejudica o inocente. Essa sensação de injustiça, de insegurança está por toda parte. Mas nesta noite eu gostaria de lhe falar de uma justiça que é justa, de uma justiça que é advogada, que é controlada, que é requerida e aplicada por um juiz no qual não há brechas, por um juiz o qual não pode ser comprado, não pode ser manuseado pelos recursos humanos. Sim, meus irmãos, eu gostaria de lhes falar nesta noite a respeito da justiça de Deus, do juízo de Deus, e assim tratar com os irmãos a seguinte ideia: que a universalidade do pecado torna o pecador inescapável do juízo de Deus. Ou seja, já que todos nós somos pecadores, é inescapável que não tenhamos que lidar com Deus, com o juízo de Deus. E eu quero destacar nesse texto duas acusações que o texto faz, que torna de fato todo pecador inescapável do juízo de Deus, que coloca todos os pecadores, ou cada pecador deste mundo, você, debaixo do juízo de Deus. Mas eu espero que no término desta mensagem também possa desafiar você com uma mensagem de esperança e apontar para você o caminho que é Jesus Cristo. Então veja que a primeira acusação é que todos são pecadores. Paulo vai argumentar isso nos versículos de 12 a 13 em especial, mas ele já vem desenvolvendo esse argumento a longos prazos. E novamente aqui ele nos mostra que todos nós somos pecadores, que toda a raça humana está debaixo do pecado e por isso merece estar debaixo do juízo de Deus também. Meus irmãos, como um ímã que atrai o ferro, assim são os nossos pecados em atrair a ira de Deus sobre nós. Paulo esteve expondo, em especial, capítulo 1, versos 18 a 32, algumas práticas presentes principalmente entre os gentios, e de repente se levanta a ala dos moralistas judeus, querendo ser melhores do que aqueles pecadores. E o apóstolo Paulo vem então no início do capítulo 2, e ele vai continuar nos mostrando isso, para dizer àqueles judeus que eles também são pecadores, que não importa o grau de moralismo que eles busquem desenvolver, que não importa o nível de religiosidade em que eles estejam afundados, eles são pecadores tanto quanto os gentios, e por isso eles também estão debaixo da ira de Deus. Acompanhe comigo como que o apóstolo Paulo agora vai argumentar com esses judeus para prová-los que eles são pecadores também. E por que, meus queridos irmãos, que Paulo está investindo tantos argumentos para persuadir os judeus de que eles são pecadores?
Porque a esperança em Jesus Cristo só pode ser encontrada quando nós reconhecemos também os nossos pecados. Quando eles reconhecessem a maldade do coração deles, então eles encontrariam também a esperança que há em Jesus. Eles desfrutariam da bondade que somente Jesus pode trazer a pecadores. Então veja aí inicialmente, tá? Que Paulo vai mostrar que todos pecaram contra Deus. Ele diz assim: os que pecaram sem lei e os que pecaram com lei. Os que pecaram sem lei aqui se refere a toda a raça humana que não é um judeu ou que não é judia. E os que pecaram com lei se refere aos judeus. Em outras palavras, então, aos que pecaram sem lei se refere a nós. E os que pecaram com lei se refere ao povo judeu. Agora perceba que Paulo, tanto para um quanto para outro, usa a expressão ou a palavra todos. Não há entre os gentios um sequer que não seja pecador diante de Deus, que não tenha pecado contra a lei de Deus, e a lei aqui se refere em especial aos 10 mandamentos. Então Paulo está dizendo que não há um ser humano sobre a terra, quer seja judeu, quer seja gentil, que não tenha violado a lei de Deus, que não viva em desobediência a Deus, que não viva em rebelião a Deus. Por exemplo, se o nosso município cria um código de leis, por exemplo, para o trânsito, e você viola estas leis, você é um fora da lei, porque você está descumprindo a lei, você está violando, desobedecendo as leis que foram criadas. Paulo está dizendo aqui a respeito de toda a raça humana que ela também desobedece à lei de Deus, que não há no ser humano uma inclinação natural para obedecer a Deus. Isso significa dizer que todos pecaram contra Deus. Pecar contra a lei de Deus é pecar contra o Deus da lei. Mas veja em seguida que Paulo vai ainda nos mostrar que tantos que tiveram acesso à lei escrita, ou seja, a palavra de Deus escrita, o Antigo Testamento, o Pentateuco, onde estavam ali os 10 mandamentos, quantos que nunca ouviram falar da lei, estão igualmente debaixo do juízo de Deus. E por que isso, meus queridos irmãos? Porque o que coloca o pecador debaixo da ira de Deus é os seus pecados, é a sua rebeldia contra Deus, é a sua violação dos mandamentos de Deus. Então, se ele disse que todos pecaram contra a lei, é justo que ele também nos ensine que todos estão debaixo do juízo de Deus. Quer conheçam as Escrituras, quer não, estão igualmente se colocando debaixo do juízo desse soberano Criador. Por isso Paulo diz assim: os que pecaram sem lei, ou seja, os gentios, que neste caso não tinham conhecimento do Antigo Testamento, não conheciam as leis que estavam lá no Antigo Testamento, em especial os 10 mandamentos, ele diz que sem lei perecerão. Então você não vai, nem você e nem ninguém neste mundo vai poder chegar diante do tribunal de Deus no dia do juízo e dizer: nunca me falaram dessa lei, nunca me falaram do Senhor, eu não conhecia a tua palavra. Paulo está dizendo que os que pecaram sem lei, ou seja, aqueles que não conhecem a palavra, vão perecer do mesmo jeito, vão ser condenados do mesmo jeito. E nós vamos ver mais à frente o porquê que isso vai acontecer. E os que pecaram com lei também serão julgados. Tanto judeus quanto gentios seriam julgados, meus queridos, à luz daquilo que eles já tinham de Deus. E Paulo já esteve trabalhando no capítulo 1, que Deus manifesta o seu conhecimento através da revelação geral a todos os pecadores. Então aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus serão julgados à luz
da manifestação da bondade de Deus por eles, por meio da criação. Mas o fato é, ninguém está fora do juízo divino. E por conseguinte, neste ponto, é ainda salientado que a lei não pode justificar o pecador. Não é papel da lei justificar um pecador. O papel da lei é apontar para aquele que o justifica. O papel da lei é mostrar a impotência humana, a incapacidade humana em resolver os seus próprios problemas com os seus próprios meios. Nisto, o pecador, ao ler a lei de Deus, quando você ler os 10 mandamentos, que você olhar para o seu coração, você deve chegar à conclusão: eu não sou capaz de cumprir isso aqui, eu preciso de alguém que tenha cumprido isso por mim. E aí Deus vai lhe apontar Jesus Cristo, porque Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus ao seu favor. Os judeus, eles confiavam na salvação pelas obras, tá? Para os judeus, assim como para muitos de hoje, a salvação era pelas obras. Por isso que eles faziam de tudo para obedecer à risca cada preceito, cada mandamento lá do Antigo Testamento. Agora, sabe qual era o problema? Eles nunca conseguiam fazer isso. Eles não conseguiam obedecer perfeitamente à lei de Deus. Por isso Paulo quer que eles reconheçam que são pecadores também, para que eles reconheçam que a salvação não é pelas obras, não são pelas práticas humanas, mas é por meio de Jesus Cristo. Meus queridos, querer a salvação pelas obras é entrar numa batalha perdida, é jogar fora a esperança que há em Jesus Cristo. Veja o que diz o verso aí: os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aqui nós temos que nos perguntar: Paulo está se contradizendo agora? Eu estou me contradizendo para com os irmãos? Porque acabei de dizer que ninguém é justificado, ninguém é perdoado por praticar a lei, e Paulo concorda nisso no início, dizendo: os ouvidores da lei não são justificados diante de Deus. Mas aí ele diz: mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O que Paulo está querendo nos dizer aqui, irmãos? Primeiro, Paulo quer alcançar aquelas consciências judaicas massacradas pela religião, para que eles entendam que não basta ouvir a palavra de Deus. Não era suficiente para eles ouvirem a lei. E os judeus, irmãos, tinham por prática, principalmente aos sábados, irem às sinagogas, onde era ali sempre um mestre, tá? Um rabi, ia a uma sinagoga. Por isso você vai ver que Jesus Cristo, ele chegava aos lugares, ao sábado, ele ia ensinar na sinagoga. Você vai ver que o apóstolo Paulo, quando chegava em alguma cidade, se tinha alguma sinagoga, ele ia ensinar na sinagoga, porque era prática dos judeus esse ensino. E muitos iam ali para ouvir a lei de Deus, a exposição da palavra. Mas Paulo está dizendo: olha, os meros ouvintes não serão justificados, não serão salvos diante de Deus. Deixa eu dizer para você, você pode passar anos da sua vida, e talvez você já tenha feito isso, ouvindo a pregação do Evangelho. Mas se você nunca creu em Jesus Cristo, você não será salvo pelo fato de que você esteve vindo à igreja todos esses anos. Porque a salvação é unicamente por meio de Jesus Cristo. E Paulo diz: mas os que praticam a lei hão de ser justificados, ou serão justificados diante de Deus. É claro que Paulo, irmãos, não está se contradizendo. É melhor entender o apóstolo Paulo aqui como que dizendo: aqueles que praticam a lei é porque são justificados já aos olhos de Deus.
Aqueles que obedecem a lei de forma perfeita, não é porque eles são perfeitos, é porque eles já estão em Jesus Cristo. E em Jesus eles serão justificados no dia do juízo. Não é pela obediência à lei, por meros esforços humanos, mas é a obediência aos mandamentos de Deus por meio de Jesus Cristo. Aqueles que obedecem à lei por meio de Jesus, hão de ser justificados no dia do juízo de Deus. A palavra justificados aqui significa ser declarados justos. Ou seja, naquele dia, no dia do juízo, todos nós estaremos diante de Deus, todos vamos prestar contas diante do Senhor. E aí Deus vai dizer para uns: você está condenado, você está condenado, você está condenado, você está condenado. E mas aí Deus vai dizer para outros: você está justificado, você está justificado, você está justificado, não porque você seja bonzinho, mas porque você viveu na prática da obediência por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, isto porque a palavra de Deus nos ensina em outros lugares que Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir, e nos ensina que Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar. Então, em Jesus, nós somos cumpridores, obedientes, praticantes da lei de Deus. E Paulo queria que aqueles judeus, principalmente neste momento, entendessem isto, que eles necessitavam de Jesus, que querer obedecer à lei, querer viver a palavra de Deus sem Jesus Cristo é algo vão da nossa parte. Portanto, que fique claro para você nesta noite, que o pecado de fato, conforme vimos na mensagem anterior, ela teve um alcance universal, e por conta disto, colocou toda a raça humana debaixo do juízo de Deus. E conforme estamos vendo, nenhum pecador vai escapar do juízo divino. O juízo de Deus é inescapável. E por dois fatos estamos vendo. Primeiro, porque todos são pecadores, então todos teremos que estar diante de Deus e prestar conta das nossas vidas. Uns para a condenação eterna, outros para a redenção eterna no reino dos céus. Mas estaremos lá. Você vai estar lá, eu vou estar lá. E a segunda acusação que o texto faz aqui, que nos mostra essa verdade, é porque todos violam a lei de Deus. Isso é uma consequência natural do pecado que está no coração humano. Violar a lei de Deus, ser um fora da lei, ser um fugitivo da justiça divina, irmãos. Veja como isto nos é apresentado nos versos 14 a 16. E inicialmente o texto informa que todos os pecadores, têm um senso de moralidade do que é certo e do que é errado no seu coração. E este senso do que é certo e do que é errado é que torna todos os pecadores indesculpáveis no dia do juízo. Perceba que o texto disse anteriormente que os sem lei serão julgados, perecerão tanto quanto os que têm lei. Ou seja, aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus vão ser julgados por Deus. Se não creram em Jesus Cristo, vão ser condenados. E é claro, se eles nunca ouviram a palavra, então significa que eles não creram. E sabe por que isto vai acontecer? Porque isso não é injusto. Primeiro, porque Deus é justo. Segundo, porque de fato somos pecadores. E ainda diz o texto, porque Deus, meus queridos, colocou em nós a consciência do certo e do errado, e nós seremos julgados à luz da nossa própria consciência. Diz aí: quando, pois, os gentios, verso 14, que não têm lei, procedem de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Quando você, por exemplo, faz o certo, sem conhecer o que a lei diz, mas simplesmente pelo senso do certo que está no seu coração, Paulo está dizendo: você está agindo em conformidade com a lei.
E você vai ser julgado, então, de acordo com essa sua consciência. Por exemplo, quem não tem consciência que matar é errado? Isso está impregnado na consciência humana, mas alguém vai lá e mata. Ele desobedece à lei de Deus. Mas quando ele deixa de fazer, porque ele tem consciência de que é errado, ele está agindo em conformidade com a lei de Deus mesmo, sem nunca conhecê-la. Em suma, meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte: que o fato de Deus ter implantado no seu coração este senso do que é certo, do que é errado, torna você indesculpável diante de Deus, porque se você peca sabendo que isto é errado. Por isso você tem que correr para a única esperança, que é Jesus Cristo. Por isso você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque do caso contrário, você vai ter que lidar com a ira de Deus. Em seguida, é declarado que Deus gravou a sua lei no coração do pecador, o que o torna também indefeso no dia do juízo. É o senso do certo e errado na nossa mente e também, meus queridos, no nosso próprio coração. Diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, acusando-se ou defendendo-se. Irmãos, não tem brecha diante da justiça divina. Não há argumentos diante deste supremo juiz. Não tem como escapar do juízo de Deus. Eu nunca ouvi falar da palavra, alguns podem dizer. Aí Deus diz: eu implantei em você o senso do que é certo e errado, você pecou sabendo que era pecado. Ninguém adultera achando que o adultério é correto. Ninguém mente por achar que mentir é correto. Deus vai dizer: eu coloquei essa sensibilidade na sua mente e mesmo assim você violava a minha lei. Aí Deus vai ir de forma mais profunda e vai dizer: olha, a lei estava gravada no teu coração, mesmo que você nunca tenha lido a palavra, mesmo que você nunca tenha ouvido da palavra, mas eu fui tão misericordioso com você, que por meio desta graça comum, eu implantei a lei, eu gravei ela no teu coração, para que você pudesse me buscar, para que você pudesse observar a maldade do seu coração. Meus queridos irmãos, não tem como fugir do juízo de Deus, ele é inescapável. Não haverá argumentos, não haverá propinas, não haverá ninguém para advogar em sua causa no dia do juízo divino, se você não crê em Jesus Cristo. E o teu próprio coração vai te acusar naquele dia. Deus vai mostrar isso para você. Ele vai mostrar: olha só a maldade do teu coração. Eu gravei a minha lei nele, eu deixei estampada no teu coração, e ainda assim você fez pouco caso da minha lei. Eu a gravei na tua consciência. Irmãos, imagine você ter algo, talvez você já tenha passado por isso, talvez uma preocupação com alguma coisa, e você ter algo martelando ali na sua mente dia e noite, e aquilo não foge dos seus pensamentos. É esta a ideia aqui, de que a lei de Deus está na nossa consciência, que não tem como fugir dela, está nos nossos pensamentos. Mas veja, em seguida e por fim, que o dia do juízo, ou que no dia do juízo, Deus julgará até mesmo os segredos ocultos do homem. Muitos judeus esperavam e buscavam a salvação pelas obras. Muitos deles faziam suas boas ações em públicos. Outros ocultavam
os segredos dos seus corações, a maldade que havia nos seus corações. Mas o texto está dizendo, meus queridos irmãos, que no dia do juízo nada vai ficar oculto aos olhos de Deus. Ele vai julgar até o segredo mais oculto, aquele que você esconde de todos, que o seu cônjuge não conhece, que os seus filhos não conhecem, que a igreja não conhece, e Deus vai colocá-lo às claras e vai revelar todos os segredos do teu coração. Há uma expressão popular utilizada às vezes entre criminosos, às vezes por agentes da lei, que diz o seguinte: a casa caiu. Entre criminosos, porque às vezes eles se comunicam, por exemplo, para avisar o outro e dizer: olha, a casa caiu, e eles querem dizer com isso o quê? Fomos descobertos, a justiça está chegando, a polícia está chegando, a casa caiu, tudo foi descoberto. E pode ser usado por agentes da lei, quando no ato de prender alguém, eles dizem: olha, a casa caiu, e eles também querem dizer: olha, descobrimos tudo, a casa caiu, não tem mais para onde vocês fugirem, vocês estão agora nas mãos da lei. Meus queridos irmãos, no dia do juízo, a casa vai cair para muita gente, porque os segredos mais ocultos do coração humano vão ser revelados diante de Deus. Talvez a casa não tenha caído ainda para você, ou ela não caiu ainda para você de fato, porque você ainda está aqui, você ainda não morreu, você não está ainda debaixo, ou você ainda não está ainda diante do juízo de Deus, embora esteja debaixo dele. Mas eu quero dizer para você que se você não crê em Jesus Cristo nesta vida, a casa vai cair para você no dia do juízo. Sabe por quê? Porque naquele dia, diz o texto, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, o mesmo Jesus que você rejeita, o mesmo Jesus para o qual você vira as costas, o mesmo Jesus no qual você não crê, diz o texto que por meio de Jesus, Deus vai julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho, ou seja, de conformidade com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho. Meus queridos, está estampado no símbolo da justiça brasileira uma imagem com uma venda. Aquela simbologia significa que a justiça é cega. Aos olhos populares, ela é cega porque não cumpre a justiça. Ela é cega porque age de forma injusta muitas vezes. Mas aos olhos da justiça, ela pode ser cega, mas ela não falha. Aos olhos da justiça, por exemplo, ela pode passar 10 anos, 20 anos, investigando alguém, e você pode pensar: a justiça é cega, porque não está vendo o que esse cara está fazendo. E de repente ela age para dizer que ela não falha. Meus queridos, eu sei que aos olhos humanos ela é cega porque ela falha. Mas isso significa também dizer que ela age, mesmo que isso às vezes seja tarde aos nossos olhos e aos olhos de muitos irmãos. Mas a justiça é humana, e por ser humana há de fato injustiça na justiça, e por isso muitas vezes de fato ela é cega, muitas vezes de fato ela não age em conformidade com a lei. Agora deixa eu te dizer, não é assim com Deus. Não é assim com esse juiz. Esse juiz não é cego. Esse juiz pode até parecer que tarda, mas ele vai agir no tempo certo. E no tempo certo ele vai te colocar diante do tribunal dele,
para que você seja julgado, para que a tua vida seja revelada, para que tudo quanto você fez seja colocado diante dele e você seja julgado por causa disto. E aí você pergunta: como fugir desse juízo de Deus, já que nós colocamos que ele é inescapável? Primeiro, escapar do trono da justiça de Deus não há como, porque todos nós, diz a palavra de Deus, teremos que dobrar os nossos joelhos e prestar conta das nossas vidas a Deus. Mas segundo, há sim uma esperança para você. Há uma esperança de que você chegue no tribunal de Deus inocentado. Inocentado. E não para ser condenado, não para ser julgado, mas apenas para receber a boa notícia: você foi justificado por meio da morte do meu filho. Então a sua única esperança para aquele dia do juízo é chegar lá crendo em Jesus Cristo. E a esperança para isto é você crer nele enquanto você está aqui neste mundo. É você reconhecer que é um pecador, que viola a lei de Deus, que não consegue cumprir os mandamentos de Deus. E aí vir até Jesus Cristo em arrependimento e fé dos seus pecados e crer nele para a salvação da sua vida. Este é o Cordeiro de Deus que morreu para te inocentar dos teus pecados diante de Deus. E se você nesta noite está conosco, você ouviu a palavra do Senhor, esteja certo de que Deus é um juiz no qual não há injustiças, do qual ninguém pode fugir. E seja certo de que Deus vai trazer à luz os desígnios, os desejos, os propósitos, os pecados do teu coração no dia do juízo. E se nesta noite você compreendeu a palavra de Deus, que o pecado de fato alcançou toda a raça humana, trouxe consequências devastadoras, entre elas te colocar debaixo do juízo da ira divina. Se você reconhece que é pecador, que você reconhece que não consegue obedecer à lei de Deus, que é um fora da lei, e foi persuadido pelo Espírito Santo a crer em Jesus Cristo nessa noite para a sua salvação, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu queria orar pela sua vida. Há alguém nesta noite que não tem ainda confessado a Jesus como seu Salvador, que reconhece que é pecador, que está debaixo da ira divina, mas que quer ser salvo em Jesus Cristo desta ira, dessa condenação? Levante a sua mão, que eu gostaria de orar pela sua vida. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.